boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nesta tarde, de quarta-feira. É uma grande alegria estar com todos vocês hoje. E hoje, turminha, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que todos os assuntos que a gente conversa, a gente traz aqui para vocês são importantes, né? Então, a nossa disciplina de hoje é a disciplina de midiática, né? É a educação tecnológica midiática, e o conteúdo de hoje nós iremos falar sobre design thinking. Design thinking e as tecnologias digitais. Então, hoje nós iremos falar sobre esse assunto. Se você já conhece, já sabe alguma coisa desse conteúdo, você já pode ir pensando, né? Há alguns termos. Se você já ouviu falar desse assunto, você pode escrever aqui no chat. Professora, eu já ouvi falar, já sei do que se refere, tá, o design thinking. E aí, se você sabe, tem alguma ideia ou tem alguma sugestão, pode colocar aqui no chat para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, tá certo, turminha? E aí, pessoal, nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o design thinking como ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais. Então, hoje nós iremos conhecer um pouquinho sobre esse design thinking, que literalmente, se a gente for pegar esses dois termos, design thinking, literalmente é como se fosse justamente, né, a utilização de designs, né? A gente está projetando, sendo como um design, né? Aprendendo como um design. E aí, galerinha, nós vamos conhecer um pouco sobre esse design thinking como ferramenta integradora para a criação de projetos. Então, é uma ferramenta que é utilizada na área de várias empresas de diversas áreas de conhecimento, como uma ferramenta para criar projetos e também utilizando tecnologias digitais. E um outro ponto que nós iremos conversar é discutir a relação de design thinking e as metodologias ativas, tá? Aplicar a ferramenta design thinking no processo de metodologias ativas. Esse aí é um dos objetivos da nossa aula de hoje, tá certo? E aí, turminha, esse é o objetivo, essa é a temática da aula de hoje. Só que na aula passada, eu fiquei de falar sobre alguns termos importantes que a gente precisava finalizar, né, o nosso pensamento na aula passada. A gente estava conversando sobre um assunto muito importante e a gente precisava finalizar esse pensamento, onde nós estávamos falando sobre a cifragem e a decifragem de informações. Então, antes de nós começarmos a falar do design thinking, eu vou trazer esse tema para vocês novamente, que é o tema da aula passada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele e aí, posteriormente, eu dou início ao pensamento aí e às informações sobre design thinking, tá? Então, turminha, você está chegando agora, quero te lembrar que a gente falou de um tema muito importante que se chama cifragem e decifragem. A gente estava falando sobre as informações, sobre a criptografia de informações. Então, a cifragem e a decifragem, quando a gente está tratando de informações dentro da área computacional, elas são relacionadas, elas são realizadas por programas de computador, chamados aí de cifradores e decifradores. Se lembram que lá na aula passada a gente falou sobre a criptografia, que muitas e muitas mensagens, né, dentro da área da computação, principalmente no mundo da internet, você que utiliza o WhatsApp, né, o WhatsApp tem um sistema de recurso de criptografia para quando você envia uma mensagem para uma pessoa, essa mensagem ela só é descriptografada quando ela chega no destino, tá? Então, o meio entre você enviar e a pessoa receber, essa mensagem ela acaba sendo criptografada, certo? Acontece esse sistema bem aqui de cifragem e de decifragem. A pessoa envia, durante o processo de envio, essa mensagem ela é criptografada e ela já chega no aparelho da pessoa já descriptografado. Você já olha e já consegue ler a sua mensagem automaticamente. Então, esse sistema de criptografia
de fazer essa cifragem, né, que é transformar essa informação em uma mensagem que não pode ser visualizada por outra pessoa, é algo muito constante no nosso dia a dia, principalmente na área da computação. Então, é por isso que é muito importante sempre existir uma senha de acesso para tudo, né? Hoje, com celulares modernos, que os bancos, né, você consegue fazer transferência, pagamentos, depósitos, tudo através de um clique de celular. Principalmente quando a gente mexe com dinheiro, a gente precisa ter muita atenção e cuidado para garantir que essas informações estarão sendo seguras. Então, por isso que a gente fala sobre esse processo, né, da cifragem, da decifragem das informações, ok? Um programa cifrador ou decifrador, além de receber a informação a ser cifrada ou decifrada, ele recebe um número de chave. Então, toda vez que uma informação ela passa por um processo de criptografia, ele acaba gerando um número de chave, e que essa chave, só quem tem acesso é o outro lado. Em muitos programas que nós utilizamos no computador, esse processo ele é feito de uma forma invisível para os nossos olhos de usuário, de quem está utilizando a tecnologia e a ferramenta. Porém, muitos programas que você utiliza ou no computador ou no seu celular, ele possui esse mecanismo de, entre aspas, defesa, de segurança, tá? Sempre criando uma cifragem, sempre decodificando aquela informação, deixando ela ilegível e transformando essa informação de uma forma legível novamente, quando é necessário e para quem tem acesso à informação. Sem o conhecimento da chave correta para realizar essa renovação da informação novamente, não é possível decifrar o texto cifrado. Assim, para manter uma informação secreta, basta cifrar a informação e manter o sigilo aí da chave. Então, turminha, é como se fosse, então imaginem que vocês, para entrar na sala de aula, vocês precisassem ter uma chave para abrir a porta da sala de vocês, certo? E aí, pessoal, a chave, a fechadura da chave, a fechadura da porta da sala de vocês, ela tem um segredo, tá? Que é o segredo da chave, né? Ela tem um formato específico, só dá para trancar e destrancar se a chave tiver exatamente o formato correto da fechadura. Então, quem tem acesso a essa chave, que possui a chave, consegue trancar e destrancar e utilizar a sala de aula, por exemplo. Agora, quem não tem, não consegue realizar essa ação. Então, da mesma forma que a criptografia das informações. Existe uma chave que tranca a informação e só quem tem acesso à chave é que consegue visualizar a informação. Então, só quem tem a autorização é que consegue acessar o aplicativo do banco, fazer transferência, acessar o e-mail, acessar as fotos do celular, acessar os vídeos, as mensagens. Então, tem muita gente que utiliza vários recursos de criptografia ou de chave para limitar quem tem acesso a algumas informações, por exemplo, tá bom? E aqui eu trouxe novamente para vocês essa imagem, porque ela, de uma forma visual, ela demonstra tudo que eu acabei de falar para vocês. Nós temos aqui um texto original, um trecho de uma informação, que essa informação ela vai passar por um processo de criptografia, que no caso é um algoritmo, né, que acaba realizando essa criptografia, e posteriormente, se a pessoa tiver ou não tiver o algoritmo, né? Então, aqui, a informação passa para o algoritmo o texto, ele passa por um processo e chega em uma parte, em um mecanismo que esse texto vai ser cifrado, tá bom? Então, existe um algoritmo que realiza essa parte da cifragem do texto. Depois que esse texto foi cifrado, esse texto ele passa também pelo reverso.
ele recebe outro algoritmo e esse outro algoritmo ele é responsável por novamente deixar o texto legível, tá bom? E aí, turma, nós estávamos falando dessa criptografia das informações porque nós estávamos conversando sobre a importância das assinaturas digitais. Então, as assinaturas digitais, elas são recursos extremamente importantes para validar muitos documentos digitais. Então, hoje em dia, muitos contratos de trabalho, muitas carteiras assinadas, né, de trabalho, muitos contratos de banco e vários outros tipos de contrato que precisam ter uma validade jurídica em muitos casos, né? Fiscal, algo do tipo, eles precisam da assinatura do cliente para mostrar que aquele documento é válido, é verídico. Então, existem as assinaturas digitais. Só que para você assinar um documento, você precisa passar por uma regalia, né? Por algumas regalias, por algumas informações. A empresa que está solicitando a sua assinatura, ela precisa se certificar de que quem está assinando é a pessoa correta. Então, normalmente ele faz tipo uma pesquisa, né? Pede para você confirmar os seus dados pessoais importantes. Se você confirmar, você vai ser autorizado a assinar o documento e aquele documento passa a ser válido como se fosse um documento físico mesmo, certo? E essa parte das assinaturas digitais, elas só existem porque no processo de uma assinatura digital acontece o processo de cifragem das informações e decifragem também, tá? E descriptografia. Então, a parte de criptografia de dados é algo que faz parte de uma assinatura digital, porque senão qualquer pessoa poderia simplesmente pegar uma assinatura digital e modificar, certo? Então, para garantir a veracidade de um documento com assinatura digital, esse documento precisa estar dentro de um processo de cifragem e decifragem de informação, tá? Então, por isso que ele é tão importante. Ainda falando da assinatura digital, sempre em uma assinatura digital existe um emissor, que é aquele que envia, tá? O emissor, que no caso quem assinou, quem está comprovando através da assinatura digital, que ele é o mesmo que diz ser. Então foi o que eu acabei de explicar para vocês. É necessário comprovar e garantir que quem está assinando é a pessoa correta, que não é um falso, né? Que não é um fake, é a pessoa correta que está assinando. Isso vale tanto para os documentos quanto para sites. Então, existem sites que possuem esse esquema de segurança, de assinatura digital. Isso aqui existe principalmente em site de banco. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, qualquer outro banco. Se você for acessar esses bancos através do browser do seu navegador, através do Google Chrome, do Safari, do Mozilla Firefox, ou qualquer outro navegador de internet, você precisa ter um sistema de segurança de assinatura digital que garanta que você é o titular daquela conta bancária. Normalmente você precisa instalar um aplicativo do banco, ele vai fazer toda a análise do seu computador para saber se ele está seguro e só depois que ele faz essa verificação no site, né? A verificação do seu computador, ele vai liberar você instalar ou não o software do aplicativo do banco. Então, é algo muito seguro que precisa, né, que você respeite esses passos para gerar segurança até mesmo para você que for utilizar em algum momento esses recursos digitais, tá? E aí, pessoal, a assinatura digital, ela é virtual, sim, mas ela é um documento válido, tá bom? Ela é um documento válido, então vale em qualquer local. Se ela tiver passado por um processo de verificação no caso, o processo de veracidade, tudo vai estar tranquilo, tá bom? Vai ser válido normalmente. Ok? E aí, pessoal, mais uma vez, por que é importante, né? Por que a gente pode confiar em um certificado digital? Por que nós podemos considerar o certificado digital como algo válido, como algo seguro?
Entre os campos obrigatórios do certificado digital, encontra-se uma identificação, que é a assinatura da entidade que emitiu. Então, nesse certificado digital, se em algum momento você for assinar algum documento digital nesse estilo, é importante que você tenha a sensibilidade de observar se lá está as informações de quem está solicitando a sua assinatura, tá? A identificação da entidade que está emitindo aquele documento, que permitem aí verificar a autenticidade e a integridade do certificado. Não é porque é digital que qualquer lugar que pode gerar um certificado digital. Ele precisa ser um certificado que seja aí direcionado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. A entidade emissora é a autoridade certificadora ou simplesmente a entidade responsável por qualquer coisa que aconteça com aquele certificado digital, tá? Então, se suas informações vazarem, se seu documento ele for de alguma forma rompido ou modificado, é essa empresa que vai ter que prestar conta com você. Então, se você assina um documento que ele tem, né, uma qualidade e ele tem uma entidade responsável, a chance de dar errado é bem menor, tá bom? E aí, galerinha, quais são aí as aplicações da assinatura digital? Só para recordar vocês. Nós falamos na aula passada que a assinatura digital ela pode ser utilizada em diversos lugares, tá? Um dos primeiros pontos é o comércio eletrônico. Os processos judiciais hoje são dos setores assim que eu tive mais acesso, foi essa parte mesmo, administrativa, de cartório, algo do tipo. Isso acontece bastante também nesse processo, tá? A utilização de assinaturas digitais. Facilitar a iniciativa popular e a prestação de projetos. A assinatura da Secretaria da Receita Federal. A obtenção e envio de documentos de cartórios, porque eles precisam sempre de uma assinatura válida e atual. Transações seguras entre instituições financeiras, né, entre bancos. O diário oficial eletrônico e a identificação de sites, né, de sítios na rede municipal de computadores, como também, né, para ter a certeza de que aqueles endereços que você está acessando são endereços seguros. Então, mais uma vez, é importante que vocês tenham bastante cuidado, até mesmo nos lugares que vocês acessam. Não é porque é um site da internet que o seu navegador, por exemplo, está tudo ok, que é um site seguro para você usar. Eu não vou permitir salvar nenhum dado meu, mas às vezes eles nem perguntam se pode ou não pode salvar algum dado. Então, vocês precisam também ter muita atenção, tá? Com relação aos navegadores de internet que vocês utilizam, certo? E aí, pessoal, eu trouxe essas questões novamente porque alguns alunos me solicitaram que eu explicasse um pouquinho mais sobre esse assunto, por isso que eu trouxe ele hoje no início da nossa aula novamente, tá? Um dos primeiros exercícios que eu passei para vocês, olha aqui. Assinaturas digitais. Essas assinaturas digitais, elas desempenham um papel importante na segurança de sistemas computacionais. E aí eu quero que vocês me ajudem, tá? Quero ver se vocês conseguem relembrar um pouco do que nós conversamos na aula passada. Sobre as assinaturas digitais, é correto afirmar que elas promovam, né? A gente quer o correto. Apenas a autenticidade de uma informação, esse é o primeiro ponto, tá? Letra A. Apenas a autenticidade de uma informação. Letra B. Apenas a integridade de uma informação. Letra C. A integridade e a autenticidade de uma informação, mas não seu sigilo. E a letra D, a integridade, a autenticidade e o sigilo de uma informação, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês começassem a analisem essa questão. Os seus colegas que estão aí em sala de aula, conversem com eles, perguntem se eles se lembram o que eles acham que
uma assinatura digital propõe que seja executada, né, que seja realizado durante um processo da utilização, né, dessa assinatura. É a letra A, letra B, letra C ou letra D? Eu vou deixar aí pelo menos 2 minutinhos para vocês testarem, verem, né, verificarem, analisarem essa questão, discutirem em equipe juntos em sala de aula, e eu queria pedir para os professores mediadores que colocassem a resposta dos seus alunos aqui no chat e que, se possível, podem até colocar também o nome dos alunos, né, que responderam a alternativa, para que a gente consiga saber se vocês entenderam o conteúdo, se querem que seja explicado novamente. Lembrando que eu estou repetindo algumas informações da aula passada, porque também alguns alunos me solicitaram durante a semana, ok? Então, é importante que vocês façam aí essa análise dessa questão, ok? Então, 2 minutinhos aí para vocês rapidinho, falando aí sobre a autenticidade e assinatura digital. Pronto, pessoal. Então, vamos aqui analisar algumas alternativas, né, que foram colocadas como resposta correta. Então, olha aqui, pessoal. O pessoal de Cajazeiras, o pessoal de Jacobina responderam aqui. O José Henrique também respondeu, né? Todos eles que responderam até agora, todos colocaram a alternativa da letra C, tá bom? E essa questão, ela gerou algumas dúvidas. Por quê? Porque a gente fala muito de assinatura digital e a gente fala da capacidade que ela possui de assegurar um dado, né? De deixar esse dado seguro. A criptografia, por si só, ela deixa um dado seguro. Ela garante a integridade, a autenticidade e o sigilo da informação. Ela faz isso? Faz, tá? Mas, pessoal, olha aqui. Muitos podem achar que é a letra D de dado. Porque a integridade, no caso, a assinatura digital, ela permite sim a integridade, a autenticidade, o sigilo de uma informação. Porém, existe um fator muito preocupante que se chama o ser humano, né? O ser humano, ele é um fator que pode fazer com que a assinatura eletrônica, a assinatura digital, ela não funcione corretamente em um aspecto. O sigilo. Eu falei para vocês que essa criptografia,
ela acontece de uma forma bem feita, correta, quando só quem tem a chave de acesso é a pessoa que deve ter acesso à informação. Agora, se essa chave de acesso vazar, né, ela for entregue para pessoas que não devem ter acesso à informação, infelizmente, a assinatura digital ela não pode se responsabilizar pelo sigilo. Tá bom? Então, a letra mais correta aqui é a letra C. Por quê? Porque ela sim, ela garante a integridade, ela garante a autenticidade da informação, mas o sigilo ela não pode garantir. Porque o sigilo, quem tem que garantir é a pessoa que tem acesso à chave. Tá? Então, pessoal, aqui nesse caso, a resposta correta é a letra C de casa. E aí, todos vocês que responderam aqui estão extremamente corretos, tá certo? Pronto. O pessoal aí de São José do Peixe, né? Pronto, estão presentes também. Muito bem. Então, turminha, todos que responderam a questão acertaram, certo? É a letra C. Lembrando que a letra C é a mais correta, porque a assinatura digital ela não pode garantir o sigilo, porque ela, por si só, se fosse uma inteligência computacional fazendo isso, aí sim. Mas quem dá acesso, né? Quem tem acesso é o ser humano, somos nós, as criaturinhas de Deus. Então, pode ser que essa informação acabe vazando de algum jeito, tá? Nós temos aqui outra questão. Outra questão fala o seguinte: sobre a assinatura digital, é incorreto afirmar que. Aqui, no caso, nós queremos a alternativa incorreta. Esses tipos de questão eu gosto muito porque a gente aprende muita coisa. Então, aqui só tem uma incorreta. Todas as outras são informações verdadeiras. Primeiro ponto, fala que a assinatura digital é criptografada. Essa é a primeira afirmativa e nós vamos analisar se ela é correta ou incorreta. A letra B, a assinatura digital também é chamada de assinatura eletrônica. Letra B está falando que a assinatura eletrônica ela é a mesma coisa que uma assinatura digital. Letra C fala o seguinte: uma propriedade das assinaturas digitais, uma das propriedades é a autenticidade, ou seja, o receptor deve confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. Letra D, uma propriedade das assinaturas digitais é a integridade, ou seja, qualquer alteração da mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento. Ou seja, qualquer alteração que tiver aí durante o processo, se teve alteração, ele já não considera mais como verdade, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos também para vocês pensarem, discutirem juntos e responderem, tá bom, pessoal? Só que eu quero que vocês respondam, né? Estou sentindo falta de outros polos, então os professores mediadores falem com seus alunos, perguntem qual é a alternativa que eles acham mais correta e vocês podem colocar aqui no chat. Só a letrinha que vocês acham, no caso, a incorreta, né? Não é a correta, é a incorreta, tá bom? Ok? Então, eu vou dar 2 minutinhos novamente para vocês fazerem essa análise, tá certo?
turminha, vamos agora analisar juntos, né? Qual é o mistério dessa questão? Aqui nós estamos querendo a incorreta. Não é a correta, tá bom? É a incorreta. É a que não está aqui com passo a passo da melhor forma. Então, caso tenham colocado alguma alternativa aí que vocês acham que não seja correta, vocês podem alterar. Então, olha aqui, pessoal. Primeira coisa, uma das características de uma assinatura digital é a criptografia, tá? Então, a criptografia é uma das coisas principais de uma assinatura digital. Então, essa daqui está correta, tá bom? A letra A é correta. Outro ponto. Vamos lá para a letra C, né? Para a letra C. Não, para a letra B. A assinatura digital também é chamada de assinatura eletrônica. Já queria falar para vocês o seguinte: a assinatura digital é uma coisa e a assinatura eletrônica é outra coisa. Nós já conversamos sobre essa mudança aí, ó, sobre essa diferença das duas assinaturas, tá? Elas podem utilizar o mesmo processo de criptografia, podem utilizar o mesmo processo de segurança, mas elas são diferentes, tá bom? Então, aqui a gente tem uma questão, aqui já tem alguma coisa que não está correta, viu? Elas não são a mesma coisa. Letra C. Uma propriedade das assinaturas digitais é a autenticidade, e nós verificamos que isso é verdade. A autenticidade é uma característica, ou seja, o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi sim emitida por aquela criatura. Então, eu preciso ter certeza se aquela assinatura, se aquele documento é válido, né? Então, é outra característica também das assinaturas digitais, é a autenticidade. E a letra D de dado fala sobre outra característica, que é a integridade. E essa é uma característica muito importante. Se você tem um documento que tem uma assinatura digital, se no processo do envio, de alguma forma, ele foi modificado, foi alterado, a tecnologia da assinatura digital, ele vai identificar essa modificação e ele vai cancelar aquele documento. Aquele documento vai ser corrompido e não vai ser utilizado, não vai servir. Então, a propriedade de integridade também é outra característica, tá, das assinaturas digitais, certo? Então, a alternativa mais correta para ser assinalada, que indica as informações incorretas, né? É a alternativa da letra B, B de bola. Por que compara a assinatura eletrônica com a assinatura digital? Esse é o principal erro dessa alternativa, tá bom? Ok? E aí nós temos mais um exercício para a gente fechar essa informação aqui da parte desse conteúdo, que uma assinatura digital é um mecanismo de autenticação que permite ao criador de uma mensagem anexar um código que funciona aí como uma assinatura. Sobre as assinaturas digitais, é correto afirmar que a gente vai analisar o que é o correto. Se o usuário B se comunicou com o usuário A no passado, então A pode usar a assinatura digital de B e forjar uma mensagem passando-se por B. O que é que vocês acham disso daí? Isso daí é um exemplo de algo seguro? Não sei. Letra B. São propriedades intrínsecas da assinatura digitais, no caso, o autor, a data e hora da assinatura. Isso é uma outra alternativa. Letra C. É ideal que as assinaturas digitais sejam de difícil criação e armazenamento em disco, de forma a melhorar a segurança da comunicação. Será que dificultar o armazenamento no disco do computador é a verdadeira forma de dificultar aí o processo de clonagem, de burlação, né? de burlar, no caso, essa informação? Letra D. Uma forma de validar uma assinatura digital é por meio da autenticação mútua, em que é utilizado um centro de distribuição de chaves, o KDC, para os casos em que apenas o usuário remetente esteja conectado. E aí, turminha, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Eu vou dar
2 minutinhos para vocês novamente, mas é muito rápido, tá? Muito rapidinho, só para a gente fechar esse conteúdo, para a gente passar para o conteúdo de Design Thinking, certo? E aí eu preciso que vocês coloquem a opinião de vocês, leiam a questão, vejam com seus colegas qual é a questão mais correta. Aqui a gente quer o correto, tá bom? Então, 2 minutinhos aí para vocês. Pronto, pessoal, vamos retornando aqui, certo? Deixa eu dar uma olhadinha no que foi que vocês escreveram. Pessoal colocando aqui as suas respostas. Então, aqui a gente vai verificar qual é a incorreta, qual é a correta, né, no caso. Qual é a alternativa correta. Então, vamos verificar. Pessoal, de já, essa alternativa, ela fala que a correta é a alternativa B. Mas vamos analisar alguns pontos importantes. Primeira coisa que a gente precisa analisar nessa letra A aqui é o seguinte. Não, se der para forjar alguma coisa, se der para modificar a mensagem, não é algo que seja característico de uma assinatura digital, tá bom? Então, tá erradíssimo, tá bom? É ideal que as assinaturas digitais sejam de difícil criação e armazenamento no disco. Pessoal, dificuldade de criar uma criptografia e de armazenar ela não garante que essa informação vai se tornar segura, tá bom? E outro ponto, para os casos em que apenas o usuário remetente esteja conectado. Pessoal, isso aqui não existe, certo? Essa validação aqui é incorreta. Tá? Então, turma, aqui um dos principais pontos que a gente pode verificar é que algumas informações importantes, como o autor, quem está criando, a data que foi criado, a hora e a assinatura, esses são os principais características importantes para que uma assinatura digital seja validada, tá bom? Ok? E aí, turminha, eu tenho mais esse exercício que eu trouxe para vocês em relação às diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos digitais. Assinale a alternativa incorreta. Aqui está falando que a alternativa incorreta é a letra A. Mas vamos analisar um pouquinho essa letra A. A autenticação é a
qualidade. Olha aí, a autenticação ela é a qualidade de que o documento é ou não verdadeiro, ou seja, exatamente aquele que foi produzido. A autenticação, no caso. Letra B. Ao longo, né, do prazo, a assinatura digital não garante a autenticidade do documento, em razão da necessidade de conversões. Foi como eu conversei com vocês. A assinatura digital, ela não garante especificamente, no caso, se ela foi corrompida, se não foi corrompida, porque vai depender de quem dê acesso à chave. A assinatura digital ela é um resultado de um cálculo matemático que envolve a cadeia de bits do documento e a chave da assinatura digital. Pessoal, a assinatura digital é algo tão seguro, que ela está convertida ao nível de bits. Bits, e vocês hoje já sabem o que são bits. A gente não está falando de letras, de números, a gente está falando de comparação de bits. Então, é um nível de verificação muito alto, tá? Para poder aí burlar essa informação. E o sistema informatizado tem que ser confiável e deve incluir trilhas de auditoria e controle de acesso de usuários para garantir a integridade. Também está corretíssimo, tá? Então, aí um dos pontos incorretos sobre os documentos digitais e a autenticidade, fala aí que o que está errado? É que a autenticação ela não é a qualidade do documento. A autenticação é o que difere que aquele documento é exatamente da mesma forma que ele foi criado inicialmente, tá bom? E aí, turma, a atividade de reconhecimento em meio eletrônico inserido por autoridades que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Trata-se de quê? Nesse aspecto, quando a gente fala, por exemplo, de uma atividade de reconhecimento em meio eletrônico, inserido por autoridades que caracterizam relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física ou jurídica, máquina ou aplicação. Aqui está falando de armazenamento digital. Isso aqui não tem nada a ver com armazenamento digital. Armazenamento digital não precisa nem de criptografia. Reconhecimento de caracteres. Reconhecimento de caracteres pode ser feito em qualquer ação de armazenamento, sem necessitar de nada relacionado a uma criptografia. Formatação de arquivos, muito menos. Formatação de arquivo, qualquer arquivo pode ser formatado, sendo criptografado ou não. Normalização de formato, do mesmo jeito. Então, a única dessas opções que necessita que uma informação ela tenha uma chave de criptografia, independente para quem seja a pessoa que vai receber, é a certificação digital, tá certo? Ok? E aí, turminha, eu vou deixar mais esses outros exemplos aqui para vocês. Aqui, né, tá querendo saber qual desses esquemas fornecem certificados digitais. Dessas 5 alternativas, o que fornece certificação digital, certificados digitais, normalmente são conjuntos de dados que sejam confiáveis, tá? E que atestem a associação de uma chave pública a um usuário final, tá bom? Então, a gente já conversou que, normalmente, quando a gente trata de criptografia, a gente sempre vai remeter a uma chave de acesso único, certo? A uma chave de acesso único. É por isso que a biometria é uma das chaves de acesso mais utilizadas hoje, né? Hoje, nos bancos, hoje, nos celulares. Por quê? Sua digital. Então, normalmente, né? Normalmente, ninguém é para ter uma digital como outra pessoa. É uma característica nossa, individual. Por isso que a gente é reconhecido também pela nossa digital. Então, cada pessoa tem a sua. Então, é uma forma muito segura, tá? É uma forma também de acesso de criptografias, ok? E aí, turma,
nós iremos agora falar sobre o Design Thinking e suas tecnologias. De já a gente vai entrar nessa temática, a gente vai conversar sobre esse tema. E eu trouxe essa página aqui para fazer vocês refletirem mesmo, certo? Aqui tem uma imagem muito bonita, tem uma imagem muito colorida, bem desenhada, com várias figuras diferentes. É algo muito bem feito, né? Uma imagem muito bonita, que aí faz uma comparação com o nosso cérebro e uma lâmpada sendo ligada, onde ao redor dessa lâmpada tem várias ideias. E aí, galerinha, quando a gente olha para essa imagem ela representa algumas coisas. Ela tem um significado, ela tem informação que é gerada através dessa imagem. Normalmente, se nós observarmos essa imagem, a gente pode pensar que ela foi sim criada por um design gráfico, por exemplo. É uma pessoa que tem uma estrutura aí de design, tá? Então, turma, quando a gente vai conversar sobre design thinking, esse termo design thinking, ele significa pensar como um design, projetar como um design, desenvolver como um design. E um design, normalmente, ele segue toda uma estrutura e um padrão para conseguir, ao máximo, transmitir informações através, por exemplo, de uma imagem como essas, certo? Então, nós vamos conhecer essa ferramenta que se chama Design Thinking e como ela é utilizada aí dentro, né, de diversos processos, tanto da parte profissional quanto da parte educacional também. Tá bom? Então, o nosso tema de hoje é Design Thinking, tecnologias digitais. E aí, turma, a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre essa temática, né? Conversando sobre essa temática, entendendo que o Design Thinking ele é uma metodologia de desenvolvimento. Ele não é um termo, não é algo que é utilizado por qualquer pessoa, de qualquer jeito. Ele é uma metodologia. Ele tem um processo, tá? Ele tem uma forma de início, meio e fim. Ele tem uma forma de como atingir os objetivos. Ele tem uma metodologia de desenvolvimento. Não só de produtos, mas também de serviços, onde sempre o foco é a necessidade do cliente, é atender uma necessidade específica. É atender uma necessidade da equipe, é atender uma necessidade dos alunos, é atender uma necessidade dos clientes. Então, o Design Thinking, o objetivo é idealizar, criar uma solução que forneça de uma forma mais clara e objetiva soluções para o usuário, desejos e limitações, né? Sempre focados aí nas necessidades, desejos e limitações que o usuário possa ter. E aí, galerinha, o Design Thinking, ele foi idealizado e ele foi criado com um propósito. Vamos aí entender um pouquinho mais sobre isso. Charles Burnett criou alguns métodos de design conhecido hoje como Design Thinking e começou seus trabalhos na educação. Então, ele criou esse método também focado na área educacional. O projeto iniciou-se lá em 1990, baseado na dissertação de Charles e com o apoio, né, de James Moorman. O trabalho foi desenvolvido lá na Filadélfia e com os alunos e professores de diversas escolas. Então, o Design Thinking ele iniciou o seu processo de criação junto aí com professores, com alunos nas escolas, para identificar se realmente essa metodologia ela era funcional. Portanto, de acordo com Burnett, o Design Thinking ele tinha algumas especificidades. Ele é um processo onde ele foca no pensamento crítico. Pensamento crítico e criativo que permite organizar informações e ideias.
Então, aqui nessa parte, tem muita informação importante. O Design Thinking, ele é uma metodologia que faz com que as pessoas tenham um pensamento crítico, vejam um problema e consigam analisar aquele problema com foco em resolver aquele problema, desenvolver estratégias através do pensamento crítico e criativo, que permita organizar essas informações e ideias para tomar decisões mais corretas, para aprimorar situações e adquirir mais conhecimento sobre algum assunto. Então, o Design Thinking, ele ajuda, né? Ele colabora para que as pessoas consigam desenvolver essas habilidades, esses termos importantes. E aí, pessoal, ainda na parte do histórico, o objetivo desse programa era estabelecer uma estratégia para motivar a aprendizagem de designs, por isso o nome Design Thinking, tá? Aprendendo, né, fazendo como design. Então, no primeiro processo, no primeiro momento, o Design Thinking ele foi criado como uma metodologia para designs, para conseguirem, né, explorar o seu senso criativo e para desenvolver o seu senso aí de identificar as necessidades do cliente para encontrar, desenvolver um produto, desenvolver uma atividade que tenha sido solicitada para os mesmos, certo? Por isso que ele tem aí como nome Design Thinking, porque inicialmente ele foi criado para designs. Através desses conjuntos de vários métodos e processos de abordagem estabelecidos, foi possível fazer a solução de vários problemas, mas não só encontrar uma solução para o problema, mas encontrar uma solução de forma criativa, diferente, inovadora. Essa abordagem iniciou-se na interdisciplinaridade para a promoção de pensamentos inovadores e resolutivos. Então, essas palavras podem ser muito bonitas, né? Promoção, essas palavras, pensamentos inovadores e resolutivos. Pode ser muito bonito, mas nem sempre nós utilizamos, né, essa parte de pensamentos inovadores e resolutivos. Às vezes é muito mais fácil, é muito mais prático fazer o mesmo sempre, da mesma forma, do mesmo jeito. Fazer a mesma coisa de formas diferentes sempre não é algo tão comum assim. Então, criar uma metodologia, criar uma forma de você resolver problemas de uma forma inovadora, resolutiva, utilizando a criatividade, o pensamento crítico, não é algo tão simples assim. Por isso que foi necessário criar, né, um método, uma forma de ensinar e ajudar as pessoas a pensarem, a pararem mais para pensar antes de executar. Pensa, planeja e depois executa, tá bom? Então, é diferente quando você tem esse processo de aprendizagem diferenciado. Então, a popularização do Design Thinking. Quando foi que ele expandiu para o mundo inteiro? Quando foi que ele começou a ser tão utilizado assim? Ou seja, o Design Thinking ele consiste em soluções centradas no ser humano, que sejam relevantes na resolução de problemas para essas pessoas, né? Utilizando os skills de designers para buscar a melhor resolução para tais problemas. Os designs, quando a gente fala de design, eu não sei se isso remete a vocês, mas eu penso em algo único. Se alguém chama um design, é porque ele quer algo único, algo bem característico, algo que expresse uma necessidade do cliente. Normalmente, alguém que vai chamar um design, por exemplo, design de moda, né? Você espera que aquele design de moda, por exemplo, ele desenvolva ou ele faça algo
único na parte de moda. Se você vai falar sobre um design de interiores, né, de casas, por exemplo, normalmente você espera que aquele design ele crie uma solução, uma organização para a sua casa, para a empresa única, criativa, que consiga identificar as minhas necessidades de cliente, que eu consiga aproveitar mais os espaços que existem, por exemplo, na minha casa. Então, tem muito, quando a gente fala de design, a gente fala muito de criatividade, de senso crítico, de ideias inovadoras. Então, pessoal, imagine você criar uma metodologia para incentivar esse desenvolvimento de pensamentos críticos, né? De como criar novas soluções diferentes, inovadoras, que atendam à necessidade do cliente. Então, o Design Thinking ele começou aí com esse objetivo, mas lógico, ele expandiu em muitas outras áreas, que nós vamos ver ao longo dos nossos próximos minutos de aula, tá bom? E aí, pessoal, sempre com foco em resolver um problema. Resolver o problema do cliente, resolver a necessidade daquele que busca algo, tá certo? Turminha, nós teremos o nosso intervalo agora e já a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo.